meus amigos e amigas caiporas, eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para esta quarta-feira, dia 15 de janeiro. Serão 15 palpites, então fique até o final do vídeo porque a grade é muito boa e vamos ter bons palpites, beleza? No final do vídeo temos o nosso bilhete caipora, beleza? E agora vamos com os resultados dos dias 13 e 14 de janeiro. No dia 13 tivemos 10 palpites com 9 greens e apenas 1 red, 90% de taxa de acertos no dia 13. E para o dia 14 nós temos o resultado parcial dos 14 palpites. Eram 15, porém o jogo da Inter é para o dia 15, beleza? Então retiramos da grade. E para o jogo do Celtic, nós temos aqui que tivemos o palpite para a vitória seca para fora, e houve um erro no vídeo que colocamos vitória seca para casa, beleza? Mas está esclarecido e temos a errata nos comentários do vídeo, beleza? Então, para os resultados do dia 14, foram 14 palpites com 10 greens e apenas 3 reds, tá? Estamos aguardando um jogo que está acontecendo do Sport contra o Decisão. Então, depois verifiquem o resultado na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais do Telegram, tá? Não se esqueçam de se inscrever por lá também. E temos o nosso VIP, dá uma conferida lá também, beleza, galera? Então, estes são os nossos resultados. Se gostaram, já peço para vocês que já se inscrevam aí, mete o dedo no like e não se esqueçam de comentar para fortalecer a gente e entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza, galera? Então vamos para os nossos palpites do dia 15 de janeiro. Bora pra intro! Bora lá, galera, começar com essa partida aqui do Wellington Phoenix contra o Sydney na Liga da Austrália. E essa partida, às 3 da manhã, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Sydney é de 50% e seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos. Do Wellington Phoenix é de 33%. Como visitante, o Sydney tem 56% de aproveitamento e o Wellington Phoenix tem 50% jogando em casa. No histórico, são 18 vitórias do Wellington, 6 empates e 27 do Sydney. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Wellington vem sofrendo gols a 6 jogos e o Sydney vem marcando a 10. Como visitante, o Wellington tem 5 jogos sem empates e como visitante, o Sydney vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam nessas 4. Temos over 1,5 na casa do Wellington Phoenix em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Bayern Munique contra o Hoffenheim na Bundesliga da Alemanha. Essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Bayern Munique é de 83%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 72% e já o Hoffenheim tem 28%. No histórico, são 22 vitórias do Bayern, 7 empates e 5 do Hoffenheim. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bayern vem vencendo a 3 jogos e o Hoffenheim vem sem vitórias a 5. Jogando em casa, o Bayern vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E como visitante, o Hoffenheim não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos que as duas equipes disputaram. Temos o over 2,5 na maioria das partidas também, e na casa do Bayern Munique também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas que as duas equipes disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Everton contra o Aston Villa na Premier League da Inglaterra. E essa partida separamos com over 2,5 cartões. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões em quase todos os jogos que elas disputaram uma contra a outra, tá? Na casa do Everton, também temos over 2,5 cartões na maioria das partidas quando disputam entre as duas equipes. Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 cartões em quase todos os jogos das duas equipes. E a disciplina das duas equipes na Premier League, nós temos uma média de acima de 4 cartões somando as duas equipes e uma média de acima de 2 cartões para cada equipe. Nosso árbitro tem uma média de 5,1 cartões
por partida em 12 jogos que ele apitou e 5,1 cartões amarelos. Então, para essa partida, separamos over 2,5 cartões. Fechou? A próxima partida, ainda na Premier League, o Leicester contra o Crystal Palace. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Crystal Palace é de 50% jogando fora de casa. Seu aproveitamento é de 61% nos últimos 9 jogos e o Leicester tem 28%. Jogando em casa, o Leicester tem 44% e o Crystal Palace tem 50%. Como visitante, o Crystal Palace também tem 50%. No histórico, são 17 vitórias do Leicester, 14 empates e 16 do Crystal Palace. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Leicester vem sofrendo gols há 10 jogos e em casa ele vem sofrendo há 7. O Crystal Palace não tem séries jogando como visitante. Últimos encontros, over 1,5 gols nas 5 partidas disputadas das últimas 6. E ambas marcam também. Na casa do Leicester, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Newcastle United contra o Wolverhampton. E essa partida na Premier League nós separamos com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Newcastle é de 71%, seu aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos e o Wolverhampton tem 39%. Jogando em casa, o Newcastle tem 72% e como visitante o Wolverhampton tem 44%. No histórico, são 8 vitórias do Newcastle, 11 empates e 5 do Wolverhampton. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Newcastle vem vencendo 5 jogos e jogando em casa ele vem vencendo a 4. Como visitante, o Wolverhampton não tem séries. Últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram. E na casa do Newcastle, também temos gol no primeiro tempo, na maioria das partidas entre as duas equipes. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também, na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida é na Copa da Bélgica, Clube Brugge contra o Genk. E essa partida separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Brugge é de 59%. Ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Genk tem 78%. Jogando em casa, o Brugge tem 100% de aproveitamento e o Genk também. E como visitante, o Genk tem 56%. No histórico, são 37 vitórias do Brugge, 15 empates e 28 do Genk. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brugge vem vencendo a 3 jogos e jogando em casa ele vem vencendo a 5. Como visitante, o Genk não tem séries. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Ambas marcam em apenas 2 deles. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Agora sim, hein, Cláudio? Próxima partida, Inter de Milão contra o Bolonha. Essa partida na Série A da Itália, nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Inter é de 64% e seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. O Bolonha tem 61%. A Inter jogando em casa tem 83% de aproveitamento e o Bolonha, como visitante, tem 50%. No histórico, são 32 vitórias da Inter, 9 empates e 12 do Bolonha. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Inter vem a 7 jogos marcando gols e jogando em casa vem marcando a 10. Como visitante, Bolonha não tem séries. Verificando os últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa da Inter, over 1,5 gols nós temos em 5 das últimas 6 e ambas marcam nessas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Copa da Holanda, Rangers Boys contra o Feyenoord. E essa partida nós separamos com over 1,5 gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Feyenoord é de 79%. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos, enquanto o Rangers tem 83%. Jogando em casa, o Rangers tem 78% de aproveitamento e como visitante o Feyenoord tem 83%. Em séries, o Rangers tem 3 partidas vencendo e o Feyenoord tem 5 partidas sem empates. Jogando em casa, Rangers ele venceu 4 das últimas 5 partidas
enquanto como visitante o Feyenoord vem sofrendo gols há 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida, o Rangers contra o Aberdeen. E essa partida na Premiership da Escócia nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Rangers é de 76%. Ele tem 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Aberdeen tem 17%. Jogando em casa, o Rangers tem 89% de aproveitamento e o Aberdeen, como visitante, tem 28%. No histórico, são 61 vitórias do Rangers, 26 empates e 15 do Aberdeen. E temos aqui a média de gols de acima de 2,5 gols. Em séries, o Rangers vem a 10 jogos marcando gols e o Aberdeen não vence as 5 partidas e perdeu 4 delas. Jogando em casa, o Rangers vem vencendo a 3 jogos e como visitante o Aberdeen vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, nós temos aqui o over gol no primeiro tempo na maioria das partidas que as duas equipes disputaram uma contra a outra. Na casa do Rangers, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas, tá? Nos últimos jogos dos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida na Copa da França, Spal contra o Paris Saint-Germain. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols no primeiro tempo. Por que separamos over 1,5 gols nesse primeiro tempo? O Paris Saint-Germain está com uma possibilidade bem grande de ir com a equipe mista, mas praticamente titular, tá? Somente alguns desfalques. Então temos aqui o Paris Saint-Germain com 85% de probabilidade de vitória, jogando fora de casa contra uma equipe de 4ª divisão da França. Ele tem 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Spal tem apenas 3 partidas oficiais com 33% de aproveitamento. Jogando em casa, o Spal tem apenas 2 partidas oficiais e ele venceu as duas com 22% de aproveitamento. E já o Paris Saint-Germain tem 67% de aproveitamento jogando como visitante. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos. Jogando em casa, o Spal não tem séries e o Paris Saint-Germain vem vencendo a 3 partidas como visitante. Nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols no primeiro tempo em quase todos os jogos do Paris Saint-Germain. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols no primeiro tempo, fechou? Próxima partida, o Barcelona contra o Betis na Copa do Rei da Espanha. E essa partida nós separamos com ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols. Por que separamos este mercado? A probabilidade de vitória para o Barcelona é de 75%, seu aproveitamento é de 61% nos últimos 9 jogos. E para o Betis temos 67%. Jogando em casa, o Barcelona tem 67% de aproveitamento e como visitante o Betis tem 50%. No histórico, 38 vitórias do Barcelona, 10 empates e 10 do Betis. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Barcelona vem vencendo 3 jogos e jogando em casa ele vem perdendo a 3. Como visitante, o Betis vem sem empates, venceu 4 partidas das últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em todos os jogos, com ambas marcam em 4 deles. Na casa do Barcelona, temos apenas uma partida que foi 5-0 para o Barcelona em 2023. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Arsenal contra o Tottenham na Premier League da Inglaterra. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arsenal é de 68%. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o Tottenham tem 56%. No histórico, 30 vitórias do Arsenal, 26 empates e 16 do Tottenham. A média de gols é de 3 gols. Em séries, não temos séries para todos os jogos. Jogando em casa, o Tottenham vem marcando gols a 10 jogos e o Arsenal, como visitante, vem marcando a 7. Nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Arsenal, over 1,5 gols em todos os jogos. Ambas marcam em 5 deles. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. O Tottenham ainda vem pressionado no campeonato, então ele vem para cima do Arsenal nessa partida, beleza? Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Taça de Portugal, o Braga contra o Lusitano Evora. E essa partida separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo.
A probabilidade de vitória para o Braga é de 80% e seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. O Lusitano tem 72%. Jogando em casa, o Braga tem 56% de aproveitamento e o Lusitano 61%. Em séries, o Lusitano vem marcando gols a 6 jogos e jogando em casa, o Braga vem marcando a 10. Como visitante, o Lusitano vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, nós temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, fechou? A próxima partida é o Elche contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei. E essa partida separamos com fora para se qualificar. Verificando aqui, o Atlético de Madrid tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Elche tem 89%. Jogando em casa, o Elche tem 83% de aproveitamento e como visitante, o Atlético de Madrid tem 89%. As duas equipes vêm muito bem nos seus últimos jogos. No histórico, são 12 vitórias do Atlético de Madrid, 1 empate e 3 do Elche. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos e jogando em casa, o Elche vem vencendo as 5 partidas e como visitante, o Atlético de Madrid vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros, nós temos aqui vitória do Atlético de Madrid em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam em apenas uma delas. Na casa do Elche, o Atlético de Madrid venceu 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Atlético de Madrid vencendo suas últimas 6 partidas, enquanto o Elche ele venceu 5 das últimas 6 e empatou uma. Mas para essa partida acreditamos que fora irá se qualificar, beleza? Com o retorno dos campeonatos estaduais no Brasil, teremos várias partidas nos próximos dias. E separamos essa partida aqui no Campeonato Paulista do Palmeiras contra a Portuguesa. E essa partida nós separamos com o mercado de casa para vencer qualquer um dos tempos. O Palmeiras tem 69% de probabilidade de vitória e vem de um período de férias na pré-temporada, tá? Ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e a Portuguesa tem 78%. Jogando em casa, o Palmeiras tem 67% de aproveitamento e a Portuguesa como visitante 56%. No histórico, são 5 vitórias do Palmeiras, 5 empates e uma da Portuguesa. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Palmeiras e a Portuguesa não empatam as 5 partidas, mas a Portuguesa venceu 4 das últimas 5. Jogando em casa, o Palmeiras não tem séries e a Portuguesa fora de casa também não. E nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o Palmeiras vencendo alguns dos tempos em algumas das partidas que disputaram, tá? Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras costuma vencer um dos tempos em quase todos os jogos. Então, para essa partida, separamos casa para vencer qualquer um dos tempos. Fechou? Salve galera, aqui está o nosso Caipora VIP. Por apenas R$ 14,90 por mês, vocês terão 7 dias para testar. Caso não gostem do nosso grupo, pode efetuar o cancelamento e efetuaremos a devolução do seu dinheiro, beleza? Mas isso é muito importante porque as pessoas estão gostando e vem tendo bastante inscrições. Já temos uma quantidade boa de pessoas por lá, beleza? Muito obrigado a todos que se inscreveram e vamos aproveitar as nossas entradas com a gestão de banca, fechou, galera? Então, já solicitem a inscrição no link que está nos comentários, beleza? Não percam tempo, fechou? E vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve galera, o nosso Bilhete Caipora é com 3 seleções nessa tripla, tá? Agora estamos mantendo um padrão com 3 seleções, beleza? Separamos aqui over 1,5 gols para o Clube Brugge contra o Genk. Separamos over meio gol no primeiro tempo para o Braga contra o Lusitano e o Palmeiras para vencer qualquer um dos tempos contra a Portuguesa. Uma odd total de 1,72. Fechou, galera? Muito obrigado a todos e aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!